Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, preparando ainda a Epifania do Senhor, nós contemplamos uma forma de manifestação do próprio Cristo em nossa vida, que se dá pelo encontro pessoal com Ele. Esse encontro pessoal é esse momento onde nós nos sentimos profundamente atraídos a Jesus Cristo. E atraídos a Jesus Cristo, nós somos esses que se abrem a essa graça divina. E a abertura a essa graça divina é uma experiência de intimidade profunda com Deus, através do próprio Filho de Deus. Assim nós vemos o anúncio de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus. E aqueles 2 discípulos, eles vão ao encontro de Jesus, porque eles abriram os ouvidos para escutar o anúncio. Eles abriram o coração para ser dóceis a essa atração que eles sentiram por Jesus Cristo. E indo ao encontro de Jesus, Jesus pergunta a eles: O que estáis procurando? Eles já vão chamar Jesus de mestre, porque confiaram nas palavras de João Batista. E eles vão perguntar: Onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Veja que Jesus ele não diz aonde mora, mas ele conduz os seus discípulos a esta morada. Aqui nós temos um ensinamento importante, porque diante do seguimento de Jesus Cristo que nós vamos aprendendo e entendendo o que é a verdadeira morada, que é o reino dos céus, a terra prometida, porque nessa terra nós estamos como que peregrinando e estamos caminhando rumo ao reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo não diz aonde ele mora, mas ele chama esses discípulos para ver, para contemplar, para caminhar com ele, para seguir os seus passos. Por isso que a resposta de Jesus é: vinde ver. E esses discípulos foram com ele aonde ele morava e ali permaneceram com ele aquele dia. Veja que aqui nós temos justamente esse chamado de Deus para a nossa vida. Nós fomos atraídos por Deus, nós fomos tocados no mais profundo do nosso coração e nós precisamos corresponder essa atração. Essa atração nós correspondemos nesse segmento, porque é nesse segmento que Jesus Cristo vai se revelando a cada um de nós como Senhor da nossa vida, como aquele que realmente é causa de salvação, aquele que pode suprir e pode complementar a nossa necessidade interior, essa necessidade de completude,
essa necessidade de sentido, porque Ele é o caminho. E é nesse caminho que nós vamos sendo fortalecidos e vamos crescendo na convicção da nossa fé. Porque é no caminho que Jesus Cristo vai se dando a conhecer. Ele vai se manifestando a cada um de nós. Por isso que nós não podemos perder esse foco da nossa vida, que é seguir a Cristo, para permitir que Ele nos conduza à sua morada, que é a morada do Pai, que é o reino dos céus. Por isso que nós vemos no Evangelho de hoje esse chamado, o chamado ao seguimento, para que seguindo a Cristo nós possamos perseverar nesse caminho e perseverando nesse caminho possamos cada vez mais ter essa experiência viva de mudança, onde nós vamos permitindo com que a graça divina vá nos purificando interiormente e vá nos motivando para permanecer mais ainda neste caminho de seguimento, rumo ao reino dos céus, indo de encontro à morada celeste. Veja que depois desse encontro pessoal com Cristo, esses discípulos eles vão anunciar. E esse encontro marcou tanto esses discípulos que, por exemplo, João lembra até o momento do dia, que era por volta das 4 horas da tarde. Veja que esse encontro pessoal ele marca a nossa vida e nós precisamos refletir sobre esse encontro pessoal com Deus, porque somente quando nós vamos olhando e retornando à contemplação da nossa história com Deus, é que nós seremos capazes de ressignificar todas as coisas da nossa vida. E ressignificando todas as coisas da nossa vida, seremos ainda muito capazes de realmente continuar dando esses passos para contemplar aquilo que é o mistério profundo do próprio Deus que se manifesta em Cristo. Depois nós temos a figura de André, que vai anunciar ao seu irmão que encontrou o Messias, ou seja, a experiência com Cristo também nos torna instrumentos dessa manifestação, dessa epifania. O encontro com Cristo, onde Cristo se manifesta a nós, faz com que nós reflitamos essa manifestação do próprio Cristo para o nosso próximo. Por isso que nós nos tornamos também essa epifania do Senhor para a vida do mundo. E por isso que nós vemos, quando no final do Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus mudando o nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, o chamado de Deus para a nossa vida também vai nos revelando quem somos nós. Por isso que caminhar, seguir a Jesus Cristo, vai nos dando a capacidade de contemplar a manifestação do mistério divino, mas também vai nos dando a contemplar a essência da nossa própria natureza. E quanto mais assim nós permanecermos, mais nós conseguiremos contemplar essa grande epifania do Senhor e ser também um instrumento dessa mesma epifania, que é a manifestação de Cristo através da nossa vida. E por isso que não podemos esquecer que essa epifania, ela se dá no seguimento, a perseverança no seguimento do caminho, que é o próprio Cristo, nos dá a contemplação desses mistérios de Deus e de nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.